Olá, nosso projeto tem como título Projeto Aplicativo como um programa de controle de animais peçonhentos de importância em saúde. Foi realizado no município de São Roque do Canaã. Nossa equipe multiprofissional é composta pelo biólogo Felipe Jorge, a farmacêutica Marciele Dantas, a médica veterinária Milena Chaves e a enfermeira Stephanie Almeida. Nosso campo de atuação é na Unidade de Saúde Etevaldo Francisco Holt, que é composta por 6 microáreas, que abrangem os bairros São Roquinho, Vila Teresânia, Cinco Casinhas, Nossa Senhora das Graças, Centro, São Sebastião e Córrego Seco. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE, há cerca de 10.886 habitantes no município, onde 3.054 fazem parte da população inscrita da unidade, o que equivale a 28% da população total. Nosso diagnóstico situacional foi realizado por meio do método de estimativa rápida, onde entrevistamos 10 informantes chaves, mas também fizemos uma análise de dados do sistema de saúde, onde pegamos dados de 2020 a 2023 e identificamos um elevado número de acidentes com animais peçonhentos. A partir do problema da inefetividade do Programa de Controle de Animais Peçonhentos de Importância em Saúde, elaboramos 2 nó críticos. O primeiro, a deficiência na educação em saúde de acidentes por animais peçonhentos, com o objetivo de melhorar a prevenção e o controle de acidentes por animais peçonhentos através da implementação de programas educativos e o monitoramento contínuo, e desenvolver campanhas educativas direcionadas à população e escolas sobre prevenção e controle de animais peçonhentos. E o nosso segundo nó crítico foi a deficiência na educação permanente, monitoramento e resposta a acidentes por animais peçonhentos, com o objetivo de fortalecer a capacidade da equipe da atenção primária para responder eficazmente a acidentes por animais peçonhentos e desenvolver e implementar fluxogramas e protocolos de ação para o caso de acidentes por animais peçonhentos. Nosso cronograma ficou o seguinte: em setembro, realizamos a elaboração dos materiais gráficos. Em outubro, realizamos capacitações e atividades de educação em saúde para a população. Em novembro, realizamos uma busca ativa e o monitoramento das notificações de animais peçonhentos e, em dezembro, a avaliação do projeto aplicativo. Nossa primeira ação foi uma reunião com a especialista Poliana Peterli para apresentar os residentes e verificar a disponibilidade dela para uma capacitação destinada aos residentes de saúde coletiva, aos agentes de combate de endemias e aos agentes comunitários de saúde. Posteriormente, realizamos uma reunião com a equipe de saúde da Unidade de Saúde Etevaldo Francisco Holt para apresentar o nosso plano de ação, assim como esclarecer dúvidas, promover uma troca de ideias com a equipe e gerar engajamento para o projeto. A seguir, começamos a elaborar os materiais que seriam utilizados nas ações de educação em saúde. Aqui está o slide que utilizamos nas ações para as crianças nas escolas, onde contava a história de 2 crianças que avistavam os animais peçonhentos e vinham para casa falar com seus pais. No próximo está o material que foi produzido para a educação em saúde da população idosa, onde contém informações como prevenção, primeiros socorros, os tipos de escorpiões, os tipos de aranhas e de cobras, assim como os contatos de emergência para caso ocorresse algum tipo de acidente. Nossa primeira ação de educação em saúde foi com um grupo de idosos, onde tratamos sobre mitos e verdades em relação aos animais peçonhentos, esclarecemos dúvidas deles, assim como escutamos as suas experiências em relação aos animais peçonhentos. A seguir, tivemos as ações de educação em saúde na Escola Vale do Canaã, onde apresentamos os slides com as historinhas, assim como também mostramos algumas espécies de animais peçonhentos para as crianças, como, por exemplo, os escorpiões, que ativam sua fluorescência quando entram em contato com a luz ultravioleta. Aqui ainda é as crianças da Escola Vale do Canaã. Aqui ocorreu a mesma ação, porém em outra escola, a da Arlinete. Aqui na Escola Luiz Mônico, é possível ver a curiosidade das crianças em relação ao que está sendo falado e sempre buscavam esclarecer dúvidas ou contar experiências também. Aqui foi o banner que foi feito e fixado tanto na Secretaria de Saúde quanto na Unidade de Saúde. Aqui foi a capacitação da equipe de saúde de São Roque do Canaã, que aconteceu com a especialista da Superintendência Regional de Saúde de Colatina. Aqui foi a busca realizada nas proximidades da Escola Vale do Canaã após uma notificação de avistamento de escorpião dentro de uma das salas de aula. Nessa busca ativa, encontramos um escorpião nas proximidades da escola. Aqui foi o mapeamento das áreas de riscos que contém no nosso território.
encontramos algumas. A seguir tem mais imagens que registramos. E em cada local desses que registramos as fotos, também mandávamos a localização para que pudesse ser feita uma geolocalização, como vai ser mostrado a seguir. Aqui está no mapa todos os locais onde possivelmente seria um local para ter escorpiões. E, por fim, elaboramos um boletim epidemiológico por acidentes de animais peçonhentos com todas as informações. E, por fim, os desafios encontrados para a realização do nosso projeto. Apesar da população ser muito engajada na participação, sofremos com uma resistência por parte de alguns profissionais de saúde envolvidos diretamente com o cuidado em participar das nossas ações. Mas isso não alterou o resultado, porque conseguimos realizar as ações de forma eficaz e aumentar a conscientização da população, assim como capacitar vários profissionais da área da saúde a agir tanto na prevenção, controle e manejo. E também conseguimos conscientizar a população em relação ao que fazer caso ocorra algum caso de emergência em acidentes por animais peçonhentos e também educar a comunidade em tentar manter sempre um ambiente limpo e organizado a fim de prevenir um acidente e também o que fazer caso ocorra esse acidente. Olá, vou dar início à apresentação do projeto aplicativo intitulado como ferramenta de enfrentamento à hipertensão arterial sistêmica no território Unidade de Saúde da Família Emília Locatelli Torresani, em São Roque do Canaã. A equipe é composta por Cristiele, enfermeira, Jennifer, cirurgiã dentista, Juliana, médica veterinária e Wanderson, biólogo. Em relação à metodologia, usamos como base o planejamento estratégico situacional. A partir daí, dividimos em 3 etapas. A primeira delas foi a aplicação de um roteiro, roteiro 1. A segunda, a aplicação do questionário do método de estimativa rápida. E a última, a pesquisa em base de dados e documentos. Aplicamos o roteiro 1 somente aos agentes comunitários de saúde. Em relação ao questionário do método de estimativa rápida, aplicamos em 10 informantes-chave e fizemos a utilização dos sistemas de informação. Em relação à caracterização do território, a equipe está vinculada à Unidade Básica de Saúde Emília Locatelli Torresani, mais conhecida como Dona Miúda. O território é composto por 5 bairros, são eles a Vila Verde, o Sítio Recreio, a Vila Espanhola, São Dalmácio e São Bento. A unidade fica localizada na Vila Verde, né, que é o território que é menor em extensão e maior em população. Em relação aos usuários, temos 3.394 usuários, o que corresponde a 31% da população do município. Em relação ao perfil demográfico, temos Então, em relação ao perfil demográfico, há uma predominância de pessoas brancas, né, corresponde a 57,7%. Em relação ao sexo, a maioria do sexo masculino, 1.704 dos usuários, enquanto que 1.690 usuários são do sexo feminino. Ainda em relação ao perfil demográfico, a maioria dos usuários utilizam o SUS. E em relação ao nível de escolaridade, a maioria tem nível médio e fundamental. Em relação ao perfil socioeconômico, então, dentre as principais ocupações dos usuários do território, né, há uma predominância de produtores agrícolas e trabalhadores agrícolas. Em relação ao perfil de doenças e agravos, embora houvesse um grande número de casos de Covid-19 e dengue e acidentes por animais peçonhentos nos últimos anos, né, há um predomínio de internações e óbitos na região devido às doenças do aparelho circulatório, como a hipertensão arterial sistêmica. Aqui são as imagens da apresentação do diagnóstico situacional. E aqui com a equipe da unidade de saúde, a equipe de gestão. Em relação à escolha do problema, né, foram identificados 13 problemas através do diagnóstico situacional e tivemos um empate entre os 2 principais problemas, que são eles a ausência de programas de prevenção e promoção à saúde voltada a diabetes mellitus e a ausência de programas de prevenção e promoção à saúde voltadas à hipertensão arterial sistêmica. O problema escolhido foi a ausência de programas de prevenção e promoção à saúde voltadas à hipertensão arterial sistêmica. A partir disso, estabelecemos os nós críticos. O nó crítico 1 foi a deficiência na educação e saúde.
que foi constituído pela ação 1, né, realizar ações de prevenção em saúde com campanhas educativas e ações comunitárias de conscientização sobre hipertensão. O não crítico 2, a deficiência na educação continuada, ele era constituído de 2 ações. A ação 1, realizar ação de promoção em saúde através da capacitação com os profissionais da estratégia de saúde da família, e a ação 2, desenvolver e implementar protocolos clínicos e ações específicas para o manejo da hipertensão. Aqui foi quando a gente fez a apresentação do plano de ação. A gente apresentou o plano de ação para a equipe, a gestão e os agentes comunitários de saúde. Então, agora a gente iniciou a realização das ações, né? Inicialmente elaboramos algumas cartilhas. Uma delas foi sobre hipertensão arterial sistêmica, né, com seus fatores de risco, formas de prevenção, e a outra foi sobre alimentação saudável e práticas de exercício físico. Aqui foi quando a gente realizou uma das primeiras ações, né, que foi a distribuição de cartilha informativa sobre hipertensão arterial sistêmica na unidade de saúde, abordando a prevenção, os fatores de risco e controle. Né? A gente fez conscientização, conversou um pouquinho com os usuários. Uma das dificuldades encontradas, né, foi o baixo número de usuários que frequentavam diariamente a unidade de saúde. Dessa forma, foi necessário realizar a atividade mais dias por mais semanas, para que assim pudéssemos alcançar o indicador estabelecido. Essas são imagens da segunda e terceira ação, né, onde fizemos a promoção de debates e atividades educativas com idosos participantes de projetos sociais do município para conscientização sobre hipertensão arterial sistêmica e hábitos de vida saudáveis. E também fizemos a distribuição das cartilhas informativas. Uma das ações também foi a elaboração, né, de protocolos baseados em evidências para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da hipertensão arterial sistêmica. Também fizemos a exposição do cartaz, né, sobre hipertensão arterial sistêmica e a apresentação à equipe. Outra ação de suma importância foi a visita domiciliar aos usuários do território para a conscientização, né, sobre a hipertensão arterial sistêmica. Em relação às dificuldades encontradas, não foi possível não foi possível visitar todos os bairros da comunidade devido à dificuldade de deslocamento. Alguns bairros eram muito distantes, como São Dalmácio, São Bento, e também há um bairro sem cobertura de ACS, né, que era o Sítio Recreio. Aí mais imagens, né, vídeos das visitas que a gente realizou aos usuários, fazendo a conscientização, né, sobre a hipertensão arterial sistêmica, hábitos de vida saudável, práticas de exercício físico. Fomos bem recebidos pelos usuários. Enfim, não encontramos tantas dificuldades. Aí também mais visitas, ações aos usuários. Boa tarde a todos, esse é o Giro de Notícias Saúde em Foco. A comunicação eficaz em saúde pode informar, capacitar e persuadir indivíduos a adotar estilos de vida mais saudáveis. A seguir, fique por dentro dos últimos acontecimentos na vigilância em saúde em Colatina. Equipe multiprofissional realiza diagnóstico situacional no bairro Carlos Germano Naumann. No momento do diagnóstico, a unidade de saúde possuía 3.576 indivíduos cadastrados, dos quais 25% eram hipertensos. Esse trabalho também identificou que o infarto agudo do miocárdio e a infecção por coronavírus foram as principais causas de mortalidade dos residentes do bairro entre 2020 e 2022. Além das entrevistas realizadas com 13 informantes chaves, os dados foram coletados nos sistemas de informação em saúde. Nas análises, observou-se um aumento de 20% do número de notificações de atendimento antirrábico de 2020 para 2021 e redução de 8,3% das notificações de acidentes com animais peçonhentos de 2021 para 2022. Já em relação à febre maculosa, foram registrados 179 notificações de casos suspeitos no município de Colatina em 2022 e 2023, sendo 15 desses casos apenas do bairro Carlos Germano Naumann, com uma confirmação e um óbito,
revelando um relevante problema de saúde pública que virou objeto de estudo da equipe. Residentes de saúde coletiva do ICEP desenvolvem cartilha de bolso sobre febre maculosa. O material produzido tem como público-alvo profissionais de saúde da vigilância e da assistência e visa auxiliá-los a identificar, orientar e alertar a população sobre a doença durante atendimentos nas unidades e em visitas domiciliares. A versão digital da cartilha está disponível na internet e já foi acessada por representantes da atenção primária e das vigilâncias. Unidades de saúde recebem rodas de conversa sobre febre maculosa. Com o objetivo de informar e conscientizar a população sobre a febre maculosa, seu modo de transmissão, diagnóstico, tratamento e prevenção, foram realizadas ações em pontos estratégicos do município para reduzir os impactos da falta de ação de educação em saúde sobre a doença para a população. Além das unidades de saúde, uma instituição de ensino recebeu o evento. Mais de 100 colatinenses foram alcançados pelas atividades executadas pela turma de residentes em parceria com as equipes de estratégia em saúde da família e técnicos da vigilância em saúde municipal e regional. Encontro em Associação de Moradores promove discussão sobre medidas de prevenção contra a doença do carrapato. Dados de saúde revelam um aumento de 100% no número de notificações de casos suspeitos em 2023, em comparação com o ano anterior, em residentes do bairro Carlos Germano Naumann. O evento, que tinha como objetivo conscientizar a população do bairro sobre a doença, os meios de prevenção e o tipo de assistência que deve ser procurado em caso de surgimento de sinais e sintomas após o contato direto ou indireto com o carrapato, foi realizado mediante a parceria de diferentes atores sociais. Embora não tenha alcançado todo o público esperado, promoveu ricas discussões e atingiu o objetivo de disseminar informações importantes para a proteção da população. Diversão e proteção. Proposta de sinalização visa informar a população sobre cuidados necessários em áreas de lazer. Segundo o boletim epidemiológico, 21,4% das infecções de febre maculosa ocorreram em ambientes de lazer. A sinalização visa identificar áreas de transmissão da doença e ampliar o acesso às informações sobre cuidados preventivos. A proposta elaborada, que também visa trabalhar a deficiência de comunicação sobre febre maculosa, foi apresentada ao Conselho Municipal de Saúde de Colatina e desde sua elaboração, através de diferentes esforços, a equipe busca apresentar o documento completo ao Secretário Municipal de Saúde. Vale destacar que a pasta sofreu mudanças na gestão devido aos resultados das eleições municipais. O projeto promove oficina de comunicação sobre febre maculosa. O evento aconteceu no último dia 5 de dezembro, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina e contou com palestras da enfermeira e doutora em saúde coletiva Juliana Torovar Garbim e da bióloga e mestre em genética Isabela Meneghelli. No entanto, diante de alguns desafios, como a adesão limitada dos profissionais convidados e a ausência de condições ideais de suporte, o evento foi realizado parcialmente. Nosso objetivo com o encontro era que o grupo presente, de forma colaborativa, pudesse contribuir com um fluxo de comunicação sobre febre maculosa, consolidando um material orientativo para ações e estratégias futuras, disse Amanda Matos, médica veterinária da equipe idealizadora do evento. O evento foi uma das estratégias planejadas para enfrentar a deficiência de comunicação sobre febre maculosa entre as vigilâncias e a população. As organizadoras seguem determinadas em buscar alternativas para que os próximos eventos alcancem maior adesão. Capacitação sobre febre maculosa fortalece ações de agentes de saúde. Agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde participaram de capacitações sobre febre maculosa realizadas em seu território de atuação. A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre a doença, promovendo uma maior conscientização e disseminação de estratégias de prevenção. As atividades contaram com ampla participação do público esperado, reforçando o comprometimento dos agentes com a saúde da comunidade. Durante a capacitação, foram abordados temas como a transmissão, identificação de sinais e sintomas, medidas preventivas e orientações à população. Ao final, uma pesquisa de satisfação revelou resultados positivos. Os agentes relataram se sentirem capazes de repassar as informações para a população. Essa iniciativa reflete o compromisso com a qualificação contínua dos profissionais e com a proteção da saúde coletiva.
Saúde divulga boletim epidemiológico sobre febre maculosa. O boletim apresenta um estudo descritivo dos casos de febre maculosa notificados no município de Colatina, região central-norte do Espírito Santo, nos anos de 2023 e 2024. Além do número de casos suspeitos e confirmados, o material analisa variáveis sociodemográficas e ambientais, como o ambiente de infecção dos casos confirmados e se os mesmos pertencem à zona rural, urbana ou periurbana. O documento foi elaborado pelo grupo de residentes como uma das ações de enfrentamento à deficiência de comunicação sobre febre maculosa. A divulgação foi realizada via e-mail e plataformas de mídia social. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Até a próxima! Violência silenciosa. O que dizem as ruas? Projeto realizado por residentes de saúde coletiva da região de saúde norte do Espírito Santo. Aline Macedo, Ana Paula Barbosa, Bárbara Batista, Jennifer Garcia e Vinícius Nunes. A violência é uma das principais causas de morte entre os jovens no Brasil. Em 2022, mais de 49% dos homicídios ocorridos foram de jovens entre 15 e 29 anos, com uma média de 62 assassinatos por dia. Além das vítimas fatais, crianças e adolescentes enfrentam outros tipos de violência, como psicológica, negligência, física e sexual, sendo o domicílio o principal local de ocorrência. A vigilância contínua é uma importante ferramenta para a articulação e integração com a rede de atenção e proteção às pessoas em situação de violências, sendo a notificação um instrumento-chave obrigatório para a organização desses tais serviços. Porém, em muitos territórios, os dados são subnotificados. Nosso projeto foi desenvolvido no território atendido pela UBS Marlis Caldaferro, abrangendo os bairros Coab, Nova Conquista, Nova Vitória, Parque Washington e São Remo, localizados na cidade de São Mateus. Com cerca de 3.740 habitantes, o território conta com equipamentos públicos como uma unidade básica de saúde, um hospital estadual, uma escola municipal, 2 creches e espaços de lazer. O diagnóstico situacional foi realizado utilizando 2 métodos, o levantamento em sistemas de dados e o método de estimativa rápida. Embora a violência fosse apontada como um problema importante pelos informantes-chave, as notificações de violência interpessoal e autoprovocada eram escassas no sistema SUS-VS. Constatou-se, então, a necessidade de abordar a temática subnotificação de violência interpessoal e autoprovocada em crianças e adolescentes do território. Para isso, as ações da equipe de residentes foram voltadas para a sensibilização dos profissionais da UBS Marlis Caldaferro e dos profissionais da educação da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio presentes no território. As ações abordaram a contextualização do problema, os tipos de violência, a importância da notificação compulsória e incluíram dinâmicas educativas com casos fictícios, promovendo reflexões e discussões. A equipe de residentes ficou positivamente surpreendida com o engajamento dos profissionais durante as ações. Foi evidente que, embora o tema já despertasse interesse, muitos ainda não sabiam como agir ou tinham dúvidas sobre como identificar situações de violência. Na sensibilização realizada na UBS Marlis Caldaferro, participaram as 2 equipes da unidade, totalizando 20 profissionais de diferentes áreas, como enfermeiras, técnicas de enfermagem, dentista, psicóloga, médico, agentes comunitários de saúde, recepcionistas, entre outros. Na escola municipal, também registramos uma ampla adesão. Para contemplar os 2 turnos, organizamos as rodas de conversa em horários distintos. No total, contamos com a presença de aproximadamente 40 profissionais da educação, incluindo a diretora, coordenadora, pedagoga e professores de diversas disciplinas. Essa participação reforçou a importância do diálogo intersetorial na identificação e enfrentamento da violência.
Os resultados do projeto mostraram um impacto significativo nas notificações de violência interpessoal e autoprovocada no território. Desde a implementação do SUS-VS, em 2020, até dia 23 de agosto de 2024, dia em que realizamos a primeira ação, haviam 5 notificações de violência interpessoal e autoprovocada contra crianças e adolescentes no território, sendo que nenhuma havia sido registrada no ano de 2024. Após as ações de sensibilização, 7 casos foram notificados até o final do ano. Mas o impacto foi ainda maior. Considerando as notificações de violência em todas as faixas etárias, de 2020 até o dia da primeira ação, haviam 25 notificações registradas no território, e após as ações foram registradas 27, ou seja, houve um crescimento de 108% até o final do ano, demonstrando a efetividade do projeto. Esse aumento nas notificações, especialmente envolvendo mulheres, reforça a importância de sensibilizar e capacitar os profissionais para identificar casos de violência para todos os grupos vulneráveis. Contudo, observamos que o número de notificações teve um pico inicial após as sensibilizações, mas reduziu com o tempo, evidenciando a necessidade de educação continuada para profissionais da saúde e educação. Reforçamos então a importância da realização de reuniões periódicas para discussão de casos de violência, promovendo a constante reflexão e engajamento dos profissionais. A luta contra a violência exige ação, empatia e compromisso. Este projeto mostrou que sensibilizar e capacitar profissionais pode transformar realidades. No entanto, reconhecemos que a violência é um fenômeno multifatorial, influenciado por questões sociais, culturais e econômicas. Por isso, é essencial que outras ações sejam desenvolvidas, integrando diferentes setores e abordagens para mitigar esse grave problema. Que este seja apenas o início de uma grande transformação no cuidado com nossas crianças, adolescentes e toda a comunidade. Olá, nosso projeto aplicativo foi intitulado como Enfrentamento da Hanseníase no território de um ASF de Jaguaré, Espírito Santo. Nós somos residentes de saúde coletiva com ênfase em vigilância, e a nossa equipe é formada pela Cíntia Celestino, Ivna Almeida e Ana Gadelha. Somos coordenados pelo Gilton Amado e orientados pela preceptora Laiane Winkler. Cenário do território. Fomos alocados na unidade de saúde do bairro Palmital Nelson Morello, que fica na rua Antenor Gabriel, bairro centro do município de Jaguaré, que fica localizado na região norte do Espírito Santo. A unidade possui 3.402 usuários e 1.311 famílias cadastradas e atende os moradores dos bairros Palmital, Centro, Trevisan, Laquine, Aracati, Deolindo e Cachimbauzinho. Diagnóstico situacional. O diagnóstico situacional foi elaborado a partir do método de estimativa rápida, visitas ao território acompanhada das agentes comunitárias de saúde e pesquisas nos sistemas do RG System e a SUS-VS. Aqui podemos observar algumas imagens do nosso processo de territorialização para a elaboração do diagnóstico situacional. As visitas foram acompanhadas das ACS para que pudéssemos observar e reconhecer a realidade da comunidade que a UBS abrange. Posteriormente, foi feita a elaboração e apresentação do diagnóstico para a equipe. A partir da produção desse diagnóstico situacional, foi identificado e produzido um perfil de doenças e agravos do território, onde foi feita a utilização de uma matriz decisória para a priorização do problema, tendo como destaque a Hanseníase, sendo assim a problemática de escolha para o projeto aplicativo. Após a priorização da Hanseníase, foram elencados os nós críticos, que são essenciais para a elaboração das intervenções a serem trabalhadas com a população e a equipe. Os nós críticos que foram identificados foi a falta de educação em saúde com a população no território, a falta de educação permanente com os profissionais que atuam no serviço de atenção primária e a dificuldade no monitoramento dos contatos dos casos confirmados de Hanseníase no território. As intervenções foram direcionadas para a educação na saúde e educação em saúde, baseados nos 3 nós críticos identificados. Em relação à educação na saúde, foram realizadas atividades com médico, enfermeira e as agentes comunitárias de saúde.
Para o médico e a enfermeira, foi entregue uma planilha de monitoramento de contatos dos pacientes confirmados para a hanseníase. Essa planilha, como vocês podem observar, foi elaborada pelos residentes e tem por objetivo auxiliar na busca ativa e monitoramento desses contatos. Já com as ACS, foi realizada uma capacitação, que foi dividida em 2 momentos. Inicialmente foi feita a dinâmica do repolho para identificar o conhecimento prévio delas sobre a temática. Depois foi feita uma apresentação em slide e uma roda de conversa, tendo como os tópicos essenciais o conceito, a forma de transmissão, sinais e sintomas, prevenção e o tratamento. Aqui podemos observar algumas imagens da capacitação, e o objetivo dessa ação foi principalmente fortalecer o conhecimento dos profissionais para a prevenção e controle da doença no território, visto que as agentes são o elo entre a comunidade e a unidade. No eixo Educação e Saúde, foi realizada a ação intitulada de Porta a Porta com a população. Na ação, acompanhamos as ACS nas suas visitas semanais, onde em momentos oportunos conversamos com os moradores e explicamos sobre a doença. Além disso, foi confeccionado alguns panfletos informativos que foram entregues aos moradores após a explicação. A seguir, temos algumas imagens dessa ação porta a porta, as visitas que foram realizadas nas residências, e os assuntos que foram abordados durante essas visitas foram as formas de transmissão, sinais, sintomas e prevenção. Alguns moradores se sentiram confortáveis para compartilhar seus relatos e experiências sobre a doença. Outro ponto importante a ser observado nessa ação foi que teve um grande interesse da população em aprender mais sobre a doença. Então, muitos moradores aproveitaram a oportunidade dessas visitas para tirar algumas dúvidas, principalmente relacionadas à transmissão. E o objetivo da ação foi informar e conscientizar a população, desmistificar conceitos errôneos e diminuir o medo associado à doença. Nessa ação foram realizadas 135 visitas às famílias, o que equivale a 10,3% da população de famílias cadastradas no território. E essa ação foi realizada entre os meses de novembro e dezembro. Algumas dificuldades que foram encontradas e que impactaram no desenvolvimento da nossa atividade foi principalmente a presença de animais soltos na rua, que dificultava o nosso acesso às residências, o clima, então o tempo chuvoso, acabava atrapalhando a realização dessas atividades, principalmente das visitas, e também a ausência de moradores nas residências. Aqui podemos observar nas imagens um cachorrinho de rua e uma das residentes tendo que retornar à unidade mais cedo por conta que não dava para dar continuidade à atividade no clima chuvoso. E a partir dessas ações foi possível concluir que as contribuições da equipe multiprofissional fortaleceram as ações de saúde planejada e ampliaram o alcance das intervenções, favorecendo a efetividade das práticas de vigilância ao cuidado. As atividades proporcionaram ao grupo de residentes uma compreensão ampla sobre os impactos do estigma e a persistência das informações equivocadas sobre a hanseníase. Além disso, ficou evidente a importância de integração de ações conjuntas entre os profissionais de saúde e a população, o que contribuiu com o fortalecimento das estratégias de vigilância em saúde. Nós queríamos agradecer a atenção de todos e obrigada. Olá, meu nome é Thalita, sou médica veterinária e residente em saúde coletiva pelo ICEP e hoje eu vou apresentar o nosso projeto aplicativo que foi desenvolvido por mim, Thalita, Elber Dalto e Yane Gomes. E a nossa tutora foi a Laiane Wingley. Nosso projeto aplicativo iniciou-se com um diagnóstico situacional. Ele foi dividido em 2 etapas. Primeiro, pelos dados do método de estimativa rápida, onde nós pudemos fazer uma análise da situação em saúde do território pelos atores-chave desse território. E segundo, pelos sistemas de informações, a segunda parte foi pelos sistemas de informação SUS-VS, Tabnet e RG System, por onde pudemos coletar dados sociodemográficos, socioeconômicos e perfil de doenças e agravos do território. Com esse diagnóstico situacional, nós evoluímos então o nosso trabalho para a matriz de priorização de problemas, que nada mais que levar em consideração todos os agravos e doenças do território e levando esses agravos de maior ocorrência dentro do território para uma análise, nós elencamos valor neles, elencamos interesse, governabilidade, capacidade de enfrentamento frente a esses agravos. Com isso, a gente consegue escolher melhor a priorização de um problema para ser trabalhado dentro do território.
Então, fazendo essa matriz de priorização de problema e elencando esses valores que eu citei, nós chegamos ao nosso tema do projeto aplicativo, que é a ocorrência de sífilis em gestantes. Terminando, depois que a gente terminou de fazer a priorização de problemas, nós chegamos na rede causal dos determinantes da sífilis em gestantes. E nessa rede causal, nós pensamos em quais determinantes podem estar levando à ocorrência do agravo no território. Então, nós elencamos que a baixa adesão pré-natal ou início tardio é um determinante, assim como a ausência de ações de educação e saúde sobre o agravo e também a baixa adesão ao tratamento medicamentoso feito pelas gestantes e pelos parceiros. Fazendo essa rede causal de determinantes, nós chegamos então aos nós críticos. Esses nós críticos, eles nos dão, a partir de uma identificação das principais causas estabelecidas, os nós críticos nos torna, faz com que seja possível traçar intervenções frente ao agravo. Então, nós identificamos 2 nós críticos, que foi a ausência de educação em saúde e na saúde e a baixa adesão ao pré-natal ou início tardio, em detrimento do baixo rastreamento de gestantes. E as nossas ações, então, foram pautadas em cima desses 2 nós críticos. Como primeira ação do nosso projeto aplicativo, nós fizemos a capacitação dos agentes comunitários de saúde quanto ao rastreamento oportuno de gestantes, explicando mais para os agentes como é importante a atuação deles no território. Foi uma roda de conversa onde eles também puderam trazer a experiência deles para dentro da capacitação e eles saíram com certeza mais capacitados dessa ação, sabendo melhor como lidar com o agravo, onde tivemos bons indicadores feito de um feedback deles no final da ação. Nossa segunda ação foi a capacitação da equipe de saúde da família sobre a sífilis em gestantes, juntamente com a referência técnica do município. Então, nós explicamos para a unidade sobre a sífilis, eles também compartilharam conosco também, sobre a experiência deles, e a referência técnica falou sobre um ponto muito importante, que é a ficha de notificação do agravo, e tirou todas as dúvidas que a equipe tinha. Junto com essa ação, nós também entregamos 2 fluxogramas, que foi o de pré-natal de risco habitual e o fluxograma de sífilis em gestante. Nossa terceira ação foi uma participação na ação da unidade sobre o Novembro Azul, sobre infecções sexualmente transmissíveis, onde juntamente com a unidade nós pudemos falar um pouco sobre a sífilis em gestantes e ajudar a população a entender mais sobre o agravo. Nossa quarta ação foi a realização da busca ativa das gestantes no território, juntamente com as agentes comunitárias de saúde, onde nós explicamos para gestantes em domicílio como é o agravo e como é importante elas fazerem um pré-natal adequado. E a nossa quinta ação foi a roda de conversa com gestantes e parceiros e entrega de informes. Infelizmente, essa ação da roda de conversa com gestantes teve baixa adesão, e com isso nós adaptamos a ação, fizemos esse informe educativo, entregamos para gestantes durante a nossa ação de busca ativa e também deixamos com as ACS para que pudessem entregar às gestantes. Esse informe tinha falando sobre o que é a sífilis e como elas podem se prevenir. Dentro dos desafios do nosso projeto, nós tivemos a baixa adesão de alguns usuários em algumas ações de educação em saúde, pouco tempo para a implementação das ações, apesar de serem bem planejadas, foi bem corrido para a realização de cada uma delas, muitas não puderam ser repetidas mais de uma vez, e resistência às mudanças, visto tanto da equipe de saúde como também dos usuários. Dentro dos nossos resultados, nós tivemos ótimos indicadores no final das ações, trazendo consigo uma maior integração entre a vigilância em saúde com a atenção primária em saúde para o enfrentamento da sífilis em gestante, uma melhora significativa também da qualificação das fichas de notificação do agravo e uma maior capacitação dos profissionais da equipe de saúde sobre esse agravo, melhorando então a capacidade deles para lidar. E uma maior efetividade também das ações de educação em saúde realizadas pelas agentes comunitárias de saúde, que agora ficaram mais capacitadas para falar sobre isso e também para entenderem como é importante conseguir trazer essa gestante para dentro da unidade básica. Bom, pessoal, esse foi o nosso projeto.
Com certeza os residentes saíram muito mais capacitados depois de fazer a realização desse projeto aplicativo, tendo bons avanços, e proporcionou com total certeza uma valiosa bagagem educacional para o nosso desenvolvimento profissional. Nós agradecemos a atenção e muito obrigada. Bem-vindos à apresentação do projeto aplicativo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, cujo tema é Janelas para a Vida, Prevenção ao Suicídio de Jovens de 15 a 19 anos no território da UBSF Doutora Donai Machado Albuquerque, no município de Cachoeiro de Itapemirim, na região sul. A nossa equipe compreende as residentes Ana Paula Rodrigues, Beatriz Fernandes e Larissa Vila Dias. A supervisora é a Luana Salucci e o coordenador é o Gilton Luiz Almada. O nosso território de prática está situado no bairro Ferroviários e compreende 8 bairros, com uma população de 11.201 habitantes. Após a realização do diagnóstico situacional, a equipe elencou os problemas observados e submeteu a matriz de priorização de problemas. O tema escolhido foi alta incidência de tentativas de suicídio e ideação suicida em jovens de 15 a 19 anos. Ao analisarmos em uma série histórica a incidência de violências, observamos que se mostra crescente e, quando comparado ao município, se encontram mais elevadas. Ao analisarmos a incidência de ideação suicida e tentativas de suicídios, o mesmo é observado. Ao analisarmos as violências por tipo, observamos que as tentativas de suicídio compreendem a maior parte dos casos, com um percentual de 58,3%. Ao analisarmos as circunstâncias das intoxicações exógenas, também observamos que a tentativa de suicídio compreende a maioria, com 38,5% dos casos. Ao analisarmos a distribuição de casos, observamos que se mostra 3,5 vezes maior em pessoas de 15 a 19 anos do que em outras faixas etárias. Para conhecer a rede de cuidados de saúde mental, foi necessário nos reunirmos com Vigilância Epidemiológica, Coordenação de Saúde Mental, Apoio, enfermeiras da Unidade de Saúde no PREV de Marataízes e Presidente Kennedy, os responsáveis técnicos estadual e regional. Após essas reuniões, nós elaboramos os nós críticos, sendo eles dificuldade da equipe da Unidade Básica de Saúde da Família para a identificação precoce do comportamento de risco suicida nos jovens, déficit de ações para a sensibilização da população sobre problemas de saúde mental e ideação suicida dos jovens, carência de ações educativas e preventivas nas escolas para jovens de 15 a 19 anos sobre sofrimento mental e suicídio. Depois da elaboração dos nós críticos, nós iniciamos a elaboração do nosso plano de ação, tendo como nossa primeira ação conscientizar e sensibilizar a população quanto aos comportamentos de risco suicida nos jovens, sendo a primeira atividade a elaboração de material educativo para a população, abordando sinais de alarme para comportamento de risco, como oferecer ajuda e contatos de apoio para aqueles que não se sentem à vontade para ir em busca de ajuda nesse primeiro momento. Esse material foi usado em uma ação realizada com a população, que foi realizada por 2 dias no período da manhã, visto que é o momento de maior movimentação da unidade. Realizamos um mural com uma frase de efeito e colocamos um QR Code nele para que a população acessasse virtualmente. A ação obteve um índice de satisfação de 98% da população. Outra ação que pensamos foi disponibilizar materiais de apoio para os profissionais da unidade. Então, elaboramos uma cartilha orientadora para a equipe da UBS quanto à identificação, acolhimento e encaminhamento de casos de comportamento suicida. O percentual de qualidade do conteúdo foi de 92%. Além disso, organizamos o fluxograma de acordo com a classificação de risco, utilizando a carta de serviço como material de apoio disponibilizada pelo município, além de reuniões que tivemos com as enfermeiras e a coordenação de saúde mental. Ela apresentou um índice de adequação de 75%, com base na análise das respostas fornecidas pelas enfermeiras e a subsecretária. Com isso, os resultados foram considerados promissores e, com ajustes futuros, espera-se disponibilizá-lo. Depois da elaboração dos materiais, realizamos capacitações com os profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família quanto à identificação, notificação, manejo e encaminhamento de jovens com risco suicida utilizando a cartilha elaborada. Então, realizamos uma roda de conversa com as enfermeiras, oficina de trabalho com as ACS e uma roda de conversa com a equipe da recepção e técnicas de enfermagem. As capacitações obtiveram um resultado satisfatório de 100% pelos profissionais. Também entrou no plano de ação a qualificação das fichas de notificação e monitoramento dos casos de violência autoprovocada. Então, foi necessária a elaboração do ofício para acesso do banco de dados, além de estabelecermos uma comunicação formal entre a APS e a Vigilância Epidemiológica para a disponibilização dos dados. Foi analisada todas as fichas de notificação sobre violência, para identificação de inconsistências, sendo anotado o número da ficha e a inconsistência encontrada. Esse documento foi enviado para a Vigilância Epidemiológica para realizar os ajustes. Nesta ação, obtivemos um percentual de 83% de fichas com incompletude. Também selecionamos os jovens da faixa etária de 15 a 19 anos e nos reunimos com as enfermeiras para mostrar a listagem de casos e ressaltar a importância do monitoramento contínuo desses casos, onde elas se propuseram em se reunir com suas ACS e conversar sobre a abordagem com esses pacientes futuramente.
Para a ação Prevenção abordando autocuidado, valorização e positividade, elaboramos materiais educativos sobre temas relacionados ao sofrimento mental e suicídio para distribuição aos jovens. Esses materiais foram expostos numa ação que ocorreu na frente da unidade por uma semana no período da manhã. Iniciávamos a ação perguntando o sentimento da pessoa e preenchendo um coração, seguindo para a exposição dos materiais educativos. Depois, pedíamos para que as pessoas colaborassem com o mural da positividade, colocando algo que inspira eles. A distribuição de desafios de autocuidado foi através de corações destacáveis no mural, e as mensagens motivacionais podiam ser retiradas de uma caixinha surpresa. Por fim, perguntávamos qual era o sentimento das pessoas após o momento, preenchendo o último coração. A nossa intenção com essa atividade era amenizar a carga negativa do dia a dia da população, e em especial dos jovens. E com um total de 97% de sentimentos positivos no coração após a ação, percebemos que cumprimos este objetivo. Elaboramos também uma cartilha voltada aos professores para auxiliar na identificação dos jovens com comportamento de risco. A nossa última atividade formal foi uma reunião com a gestão de saúde do município para validação dos materiais criados para disponibilização posterior, que foram aprovados com algumas considerações a serem ajustadas para divulgação ampla no município. A cartilha com 92% de satisfação e o fluxograma com 75%, sendo assim considerados um resultado promissor. Naquele momento, a subsecretária de Saúde também falou sobre a relevância de desenvolver tais materiais, o quanto era importante essa divulgação de informação e padronização de um fluxo, critério satisfatório no final. A prática de conscientização e sensibilização da população teve uma mudança significativa, visto que não eram realizadas ações deste tipo, e a população sempre afirmava gostar e achar necessário. Em relação aos profissionais da unidade, notamos que após as capacitações, estes obtiveram um olhar mais direcionado com esses pacientes, além de zelar por um acolhimento de qualidade. As enfermeiras da unidade estão planejando manter o monitoramento de casos que se iniciou com a disponibilização de dados da comunicação pactuada com a vigilância epidemiológica, e os materiais desenvolvidos são de grande relevância e esperamos que, com os ajustes sugeridos, eles possam ser disponibilizados e assim auxiliar na educação permanente e na padronização do fluxograma no município. Agradecemos! Olá, boas-vindas a todos que nos assistem. Nosso projeto aplicativo tem como título Sofrimentos Invisíveis, abordagens para lidar com a violência autoprovocada em mulheres do território da Unidade Básica de Saúde da família Clementina S.O. Dona Tita, Cachoeiro de Itapemirim. Nossa unidade de saúde é conhecida como UBS Aquidabã e nossa equipe é composta pelas residentes Adriane, enfermeira, Esther, dentista, Isabelle, bióloga e Jéssica, médica veterinária, e pela nossa supervisora Luana. O estudo foi realizado no território da UBS Aquidabã durante o período de 9 de abril de 2024 a 13 de dezembro de 2024. As primeiras etapas realizadas foram a caracterização do território e a construção do diagnóstico situacional. Analisamos os dados no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, através do Prontuário Eletrônico do Cidadão, o PEC, do SUS-VS, do DataSUS e do IBGE. Fizemos também o método de estimativa rápida, MER, com a população. As ações do projeto aplicativo iniciaram em 6 de setembro de 2024 e a conclusão das atividades e análise de resultados aconteceram em dezembro de 2024. Localizado no sul do Espírito Santo, o município de Cachoeiro de Itapemirim apresenta um total de 189.889 habitantes, segundo o último censo do IBGE, sendo o mais populoso da região sul. É composto por 11 distritos e 66 bairros. A UBS está alocada no bairro Aquidabã e possui 7.462 pessoas cadastradas. Realizamos entrevistas com moradores e coletamos dados disponíveis, identificando uma alta incidência de violência interpessoal autoprovocada no território em comparação ao município. Filtramos 61 casos, sendo 41 por tentativa de suicídio, ideação suicida, e os meios de agressão apontam 32 casos de envenenamento, 48 ocorreram na faixa etária de 18 a 64 anos, 15 casos à tarde e 31 não respondidos, 45 autoprovocados e 36 em mulheres. Com essa análise, escolhemos a alta incidência de violência autoprovocada em mulheres como o nosso problema. Para aumentar a eficácia das ações, realizamos reuniões com o grupo condutor
e a coordenadora da Saúde Mental Municipal, as referências técnicas Joana e Thaís, da Regional Sul, além de Marcele, do Nuprev de Marataízes, Emanuele, do Nuprev de Presidente Kennedy, Edileuza, referência técnica estadual, e com o Núcleo Margaridas da Região Sul. Com as ações formuladas, apresentamos aos enfermeiros e à gestão municipal. Os materiais educativos foram essenciais para informar, capacitar e engajar o público, promovendo a saúde e fortalecendo estratégias de educação e conscientização. As reuniões de planejamento foram fundamentais para definir objetivos, alinhar a equipe e identificar desafios e soluções, além de garantir o monitoramento e os ajustes necessários para a solução das ações do projeto. O ciclo de palestras sobre sofrimento mental feminino da UBS foi essencial para educar e empoderar mulheres e promover uma abordagem integrada e humanizada, beneficiando tanto as participantes quanto a comunidade. A oficina educativa abordava sobre as cores, seus significados e maneiras cotidianas de fugir dos fatores estressores da vida das mulheres. O guia e o fluxograma, desenvolvidos em articulação com profissionais de saúde e gestores, implementaram estratégias de educação permanente, promovendo organização, eficiência e uniformidade nos processos. Esses documentos foram apresentados para os profissionais da unidade no formato de oficina de trabalho, onde foram apresentados os documentos e desenvolvimento de atividades de sensibilização e fortalecimento da equipe com vídeos e discussões de casos que já ocorreram na UBS. Utilizamos critérios de avaliações interativos para as atividades com a população e uma roda da vida adaptada para os profissionais. Apesar dos desafios, os resultados mostraram um impacto positivo na conscientização sobre a violência autoprovocada. As reuniões permitiram ajustes nas metodologias e definições dos materiais, enquanto as palestras contaram com uma ampla adesão com um total de 55 pessoas, sendo 42 pessoas, ou seja, 76%, avaliando como satisfatório, uma pessoa, representando 1,8%, avaliando como precisa melhorar e 12 pessoas que não avaliaram. Comentários foram recebidos, como por exemplo: muito satisfeita, ótima organização e muito importante o tema abordado. Virei nos próximos. A oficina educativa promoveu a liberdade de expressão entre as mulheres do território e recebeu um total de 8 participantes e 8 avaliações, ou seja, 100% satisfatório. Materiais como o fluxograma e o guia para profissionais de saúde foram desenvolvidos em conjunto, receberam avaliações também favoráveis, havendo um total de 12 participantes, sendo 11 avaliações, ou seja, 92%, satisfatório e 1, ou seja, 8%, insatisfatório. Comentários também foram realizados, como por exemplo: vocês são uma equipe que sempre soma com a UBS da Aquidabam. Se melhorar, estraga. A convivência multiprofissional gerou aprendizados e força para enfrentar os desafios que exigiam ajustes constantes nos planos para oferecer o melhor. Desenvolvemos habilidades para lidar com as limitações de recursos e demandas, compreendendo o funcionamento do sistema de saúde pública. A colaboração entre colegas, preceptores e gestores locais foi fundamental para estarmos capacitados para atuar com ética e eficácia, alinhando nossas práticas às necessidades da comunidade local. E com isso, finalizamos o nosso projeto aplicativo. Agradecemos a todos. Muito obrigada. São do projeto aplicativo desenvolvido pelas residentes em saúde coletiva da região sul, Ellen Rezende, cirurgiã dentista, e Maiara Alcuri, enfermeira. O coordenador do curso é Gilton Almada e a tutora é Thaís Dadalto. Neste trabalho, abordaremos as ações de enfrentamento à sífilis congênita, um tema de crescente relevância diante do atual cenário epidemiológico. Agora, compartilharemos o processo que nos levou a identificar este problema. O diagnóstico situacional foi realizado na Unidade Básica de Saúde Doutora Donai Machado Albuquerque, situada no município de Cachoeiro de Itapemirim, e a área de abrangência era a população dos bairros Santa Helena, Nossa Senhora da Penha e Ibitiquara. A UBS é composta por 2 equipes de estratégia de saúde da família, atendendo uma população total de 6.089 pessoas. A maior parte dessa população está na faixa etária de 20 a 59 anos, enquanto a menor parcela é composta por crianças com menos de 5 anos. Para realizar o diagnóstico situacional,
operacional, analisamos dados do sistema ESUS Vigilância em Saúde, ESUS Atenção Primária, Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica e informações colhidas a partir do método de estimativa rápida, o que nos permitiu confirmar dados previamente encontrados. A partir do diagnóstico, identificamos que os principais problemas eram alta incidência de transtornos mentais, alta incidência de acidente vascular encefálico e alta prevalência de pacientes com sequelas, aumento do número de atendimentos antirrábicos, ausência de diagnóstico e tratamento de sífilis durante o pré-natal, acarretando o nascimento de crianças com sífilis congênita, informações sociodemográficas e de condições de saúde epidemiologicamente importantes não preenchidas no cadastramento das famílias. Foi priorizado para esse projeto o problema relativo à sífilis congênita, pela relevância e capacidade de enfrentamento. Foram identificados 6 casos de sífilis congênita na área de abrangência da UBS no período de 2020 a 2022. Desses, 3 mães foram notificadas na maternidade no dia do nascimento, enquanto as outras 3 não foram notificadas em nenhum momento. Ou seja, nenhuma dessas gestantes foi diagnosticada e tratada no pré-natal. Esse problema se torna muito relevante, visto que a sífilis é um agravo evitável, desde que a mãe seja diagnosticada, tratada adequadamente e acompanhada durante o pré-natal. O tratamento é eficaz, seguro e barato, sendo realizado por meio da utilização da benzilpenicilina benzatina, que é disponibilizada no SUS. A partir desse cenário, elaboramos o plano de ação que foi apresentado para a gerente de atenção primária e para a referência em saúde da mulher do município de Cachoeiro, e aprovado por elas. Após realizar algumas ações junto à equipe da UBS, identificamos, com a mudança do campo prático para a Superintendência Regional de Saúde, que esse não era um problema apenas da UBS que estávamos trabalhando, e sim de vários municípios da Regional Sul. Então conversamos com o coordenador Gilto e com a superintendente Samila Coelho, que autorizaram a troca das ações do âmbito municipal para regional e, sendo assim, reformulamos o plano de ação. A primeira ação foi a criação de um cartão de monitoramento da sífilis gestacional congênita devido à constatação de um problema relacionado à ausência de registro adequado. O objetivo principal era centralizar em um único documento todas as informações essenciais que impactam diretamente no diagnóstico da criança. Com esse cartão, será possível observar se a mãe conseguiu iniciar o tratamento até 30 dias antes do parto e o acompanhamento mensal da titulação do VDRL, algo que é preconizado pelo Ministério da Saúde para comprovar a eficácia do tratamento ou uma possível reinfecção. Embora existam alguns campos parecidos na caderneta da gestante, eles não apresentam com exatidão todas as informações necessárias. Por exemplo, aqui no pré-natal do parceiro, só existe o espaço para um VDRL, não possui espaço para o tratamento e comprovação dessa eficácia. Na parte da gestante, não possui espaço para o retratamento e nem o acompanhamento mensal do VDRL. Para a implementação desse cartão, participamos da Câmara Técnica da Comissão Intergestores Regional Sul e apresentamos a proposta para as referências técnicas municipais. Inicialmente, foi sugerido a adesão nos municípios com maior número de casos de sífilis congênita na região sul de saúde. Foi organizado uma reunião online com as referências da rede materno-infantil e os coordenadores da atenção primária à saúde de 3 municípios, Marataízes, Muqui e Presidente Kennedy. Esses municípios realizaram anteriormente um diagnóstico semelhante ao nosso e identificaram a mesma fragilidade e optaram pela implementação do cartão. Ao saberem do uso do cartão por esses municípios, os municípios de Alfredo Chaves e Muniz Freire se interessaram pela ideia e também aderiram à proposta. Apesar do curto período de implementação, recebemos feedbacks positivos quanto ao uso do cartão nas unidades. Durante o campo prático na Vigilância Epidemiológica Regional, observamos que as equipes municipais apresentavam dúvidas em relação a algumas rotinas e condutas sobre a sífilis gestacional e congênita. A partir disso, surgiu a ideia de elaborar um documento com as principais orientações técnicas, uma vez que muitas das dúvidas eram semelhantes. Desta forma, os produtos do plano de ação foram organizados neste documento com o objetivo de facilitar e padronizar as rotinas. Ele foi estruturado em 2 vertentes, uma voltada para as ações da vigilância epidemiológica e outra para os profissionais da atenção primária à saúde. Uma vez que para o sistema de vigilância da sífilis é importante a articulação de informações entre a vigilância epidemiológica, atenção primária à saúde e rede materno-infantil. Uma dúvida recorrente, que inclusive foi discutida durante a CIR, dizia respeito à duplicidade de fichas de notificação compulsória. Isso ocorria frequentemente quando tanto a unidade básica quanto a maternidade notificavam a mesma paciente, resultando em um aumento aparente da incidência da doença. Observamos que a equipe não tinha clareza sobre quem tinha acesso a essas notificações e os motivos que geravam as duplicidades. Para solucionar essa questão, apresentamos os possíveis motivos para a ocorrência, destacando que a responsabilidade de qualificar as fichas caberia à vigilância municipal. Além disso, definimos e explicamos os critérios para a exclusão das fichas duplicadas. Outra fragilidade identificada foi a ausência de monitoramento das fichas de notificação de sífilis congênita pelos profissionais
profissionais da APS dos pacientes de sua área de abrangência. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, as notificações são feitas na maternidade, o que gera desconhecimento sobre o novo caso, dificultando a busca ativa e impactando diretamente na qualidade de vida da puérpera e do recém-nascido. Muitas vezes, esse monitoramento não é realizado devido à falta de conhecimento dos profissionais sobre a possibilidade de acessar também as notificações de seus pacientes feitas em outros locais, além daquelas registradas por eles próprios. A integração entre a atenção primária à saúde e a vigilância epidemiológica é fundamental para garantir um cuidado mais eficaz e resolutivo, além de possibilitar a troca de informações e o trabalho conjunto, proporcionando uma abordagem mais ampla e contínua para o monitoramento e prevenção da doença. Com isso, destacamos alguns exemplos práticos de como realizar essa integração no cotidiano. Essas e outras informações foram descritas nas orientações técnicas de enfrentamento à sífilis congênita que elaboramos, que após ser aprovada pela equipe responsável, será disponibilizada entre os municípios da Regional Sul a fim de ser utilizada pelos profissionais. Agradecemos a todos pela atenção e estamos à disposição para responder qualquer dúvida. O projeto aplicativo foi desenvolvido durante o ano de 2024 na Unidade Básica de Saúde Campo Verde, localizado na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo. O território é composto por 5 bairros de estruturas semelhantes: Bubu, Campo Verde, Cangaíba, Santo Antônio e Planeta. Nesse território, há favelas de cortiços e assentamentos de comunidades ciganas. Em relação ao perfil demográfico, a região é composta majoritariamente pela população negra, em sua maioria mulheres, e com predominância de crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 19 anos. Grande parte da população exerce trabalho autônomo, sem carteira assinada. Para a análise do perfil epidemiológico, os dados foram extraídos do relatório de pacientes por condição de saúde, através do prontuário eletrônico CELC, e os dados relacionados às doenças de notificação compulsória foram obtidos a partir de relatórios extraídos da plataforma ESUS-VS, além dos relatórios disponibilizados pelas referências técnicas da Superintendência Regional de Saúde Metropolitana, sendo o período de análise de janeiro de 2021 a maio de 2024. A partir da análise do perfil demográfico, epidemiológico, a contextualização social e a aplicação da metodologia de diagnóstico proposto pelo projeto aplicativo, o alcoolismo emergiu como um dos problemas no território e, considerando a magnitude, transcendência dessa situação de saúde e a condição de vulnerabilidade da população, optou-se pela temática alcoolismo. Atualmente estão vinculados ao UBS Campo Verde 1.872 pessoas. Dessas, 1.446 possuem mais de 18 anos. A taxa de prevalência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas na população analisada é de 9,33%. E segundo o relatório de famílias disponível no prontuário eletrônico CELC, 135 pessoas entre 18 a 60 anos ou mais são alcoolistas. Para a abordagem da temática no território, foram desenvolvidas 3 ações de vigilância em saúde: a sensibilização dos agentes comunitários de saúde para a aplicação do instrumento de rastreio Audit e Audit-C, a ação de conscientização e prevenção no território para o alcoolismo no Centro de Referência de Assistência Social Direcionada à População Idosa, e a ação escolar na rede de ensino estadual com a temática Educação, Prevenção e Promoção de Saúde ao Adolescente em situação de vulnerabilidade ao consumo de álcool. Foram realizadas parcerias compondo uma rede de cuidado. Representantes de grupos como AA, Alcoólicos Anônimos, do Programa Municipal de Álcools e Outras Drogas, o PROMAD, além do grupo de pesquisa como o CEPAD. Compondo a rede de cuidado, também foi utilizado para o adolescente em idade escolar o programa PSE, compondo então a ação entre educação e saúde. Apesar do planejamento detalhado e da participação ativa dos envolvidos, o impacto das ações no território apresentou algumas limitações. No entanto, gerou resultados positivos, especialmente para os profissionais presentes. Como relatados nos questionários de monitoramento e avaliação, foram destacados elementos importantes
como o uso do instrumento de rastreio audite, a apresentação da linha de cuidado para o álcool e outras drogas, a palestra realizada por representantes do Alcoólicos Anônimos e a abordagem sobre o PROMAT. Nas ações realizadas, a ação escolar integrando o setor saúde e educação, os resultados apontam para uma disposição dos adolescentes em discutir temas relacionados ao uso e abuso do álcool, bem como os tabus e comportamento social normalizado em relação ao consumo do álcool, sugerindo que estratégias focadas nesse público podem ser ampliadas para alcançar resultados ainda mais significativos. Em caminho de devolutiva ao território e à população, recomendou-se a continuidade da parceria entre CRAS e UBS para acompanhamento dos casos de alcoolismo, capacitação de profissionais, aprimoramento do rastreio Audite-C e inclusão de programas educativos como o PSE na disseminação de informação e acolhimento de adolescentes em situações relacionadas ao alcoolismo. Olá a todos! Iniciaremos agora a apresentação do nosso projeto aplicativo intitulado Implementação de ações de promoção e prevenção à saúde em tuberculose em um território com elevado número de casos. Foi desenvolvido por nós, residentes de Ciane Ferreira e Sara Evaristo, no período de 2023 a 2024, na Unidade de Saúde Forte São João, localizada no município de Vitória. A tuberculose é a principal doença de caráter infeccioso e transmissível no mundo, ultrapassando o número de mortes ocasionadas pela AIDS. Sabe-se também que é uma doença que tem uma importante relação com os fatores de desigualdade e exclusão social, pois é predominante entre as pessoas em situação de pobreza, além de uma alta taxa de mortalidade. No Espírito Santo, entre os anos de 2019 e 2022, foram notificados 7.380 casos de tuberculose no Sinam, tendo um aumento expressivo ao longo desses anos, o que nos leva a refletir sobre a promoção da saúde. Entendendo que a tuberculose ainda é um sério problema de saúde pública, este projeto propôs o desenvolvimento de estratégias adaptadas à realidade local para a promoção da saúde à população adscrita e também a prevenção da tuberculose no território de Forte São João. Após a análise de situação no território, por meio da aplicação do diagnóstico situacional, foram encontrados problemas estruturais, como a ausência de ruas e vias acessíveis para a população, pessoas com vícios em relação ao álcool, tabaco e outras drogas, assim como vários agravos notificados, entre eles a violência interpessoal autoprovocada, a dengue, chikungunya, o atendimento antirrábico humano e, a se destacar, a sífilis adquirida, tuberculose e a esporotricose. Durante a aplicação no percurso metodológico de planejamento estratégico situacional, com atribuição de valores e a viabilidade a cada problema encontrado, determinou-se que a tuberculose era o agravo mais pertinente a ser trabalhado naquele momento, visto que ocorreu um aumento de 400% de casos notificados de tuberculose entre os anos de 2020 e 2021. Foram planejadas atividades de promoção e prevenção sobre a doença com foco em ações educativas para os usuários e os profissionais da unidade de saúde do território, focadas em 3 nós críticos. O primeiro nó crítico tratou da falta de treinamento da equipe sobre o fluxo de tratamento da doença e envolveu as seguintes ações. Primeiramente, realizamos a aplicação de um questionário para entender as dificuldades dos profissionais de saúde com relação ao entendimento da doença. Conseguimos alcançar 7 profissionais de saúde na aplicação desses questionários e entender que existe de fato um desconhecimento sobre o agravo entre esses profissionais. Em seguida, realizamos palestras sobre a situação da tuberculose no território para os agentes comunitários de saúde, em que percebemos em que, de fato, conseguimos aprimorar o conhecimento destes profissionais em relação à doença, sobre como realizar a busca ativa e como estava a situação do agravo no território naquele momento, atingindo um total de 11 dos 15 agentes comunitários de saúde que eram esperados. E então partimos para uma conversa com as referências técnicas municipais do agravo e realizamos a implementação de uma linha de cuidados sobre a doença dentro da realidade do território,
onde foi possível estabelecer uma melhor compreensão da equipe sobre o funcionamento da assistência e da vigilância do território no controle da tuberculose. E, além disso, sabendo que os profissionais do território adotaram a Rede Bem-Estar como principal sistema de informação para notificação de doenças e agravos de notificação compulsória, realizamos treinamentos sobre como notificar a tuberculose na Rede Bem-Estar para essas equipes de saúde da família, permitindo que esses profissionais fossem capacitados sobre o assunto e passassem a ter mais segurança em conduzir o fluxo de tratamento da doença e também sobre a notificação, cooperando no aprimoramento do sistema de vigilância. Agora, com relação ao Anacrítico 2, que tratou sobre a ausência de atividades de conscientização da doença para os usuários, fizemos a produção de material didático para a sensibilização dos usuários, que era reproduzido na tela de avisos durante o momento de espera na sala de espera da unidade. Isso na intenção de facilitar a compreensão do conceito de risco da doença e envolver a comunidade também no enfrentamento da mesma. E por fim, o terceiro Anacrítico, que tratou sobre a dificuldade no acompanhamento dos usuários via busca ativa. Realizamos um mapeamento dos usuários que eram sintomáticos respiratórios presentes no território. Inclusive, foi possível observar que o território não atende aos indicadores preconizados, evidenciando dificuldades durante a execução desse processo. Diante de tudo o que foi apresentado e aplicado até aqui, destaca-se que o Brasil é um dos países que ainda permanece com uma elevada carga da doença no mundo. Por isso, entendemos que a tuberculose ainda é um sério problema de saúde pública no país e demanda uma visão cuidadosa sobre as ações de transferência de políticas. Por isso, o seu enfrentamento segue sendo um desafio. Apesar disso, é com alegria que destacamos que ao longo do desenvolvimento deste projeto, a equipe se mostrou solícita e atenta à temática, permitindo a execução das atividades que foram propostas. E assim, concluímos que esse projeto conseguiu atingir o objetivo proposto de desenvolver estratégias adaptadas à realidade local para a promoção da saúde à população e que as fragilidades que foram apontadas permitirão aprimorar a atuação da equipe de saúde no enfrentamento da doença no território. E esse foi o nosso projeto aplicativo, aplicado durante o nosso período de residência em saúde coletiva. Agradecemos muito sua atenção até aqui. Ei, gente! Meu nome é Patrícia Menezes Portela, minha dupla é o Thiago de Jesus Basílio, nós somos residentes de saúde coletiva do ICEP e juntos desenvolvemos o projeto aplicativo intitulado Implementação de Estratégias para a Redução de Morbimortalidade relacionada à hipertensão e diabetes. Nosso projeto foi desenvolvido na Unidade de Estratégia de Saúde da Família de Paú, localizado no município de Vila Velha. E para conhecer melhor o território, nós realizamos o diagnóstico situacional, com uma análise sociodemográfica e epidemiológica do território em questão. O município de Vila Velha é o segundo mais populoso do Espírito Santo, possuindo 92 bairros organizados em 5 regiões intramunicipais. O bairro de Paú se encontra na região 3 de Vila Velha, mais conhecida como Grande Aribiri. A unidade de saúde de Paú assiste os bairros de Paú, Morro do Atalaia e Argolas. Paú significa brejo ou pântano, pois era um lugar pantanoso antes de ser saneado. Ele é cercado pelos bairros de Argolas, Ilha das Flores, Vila Batista e Sagrada Família. Atualmente, a unidade funciona em uma locação provisória, após a antiga unidade ser interditada pela Defesa Civil em 2017. A maior parte da população do território da unidade é composta por mulheres e a faixa etária predominante é dos 15 aos 64 anos. A principal causa de morte em Paú no ano de 2022 foram as doenças cardiovasculares. Com a aplicação do método de estimativa rápida participativa, obtivemos que 64% dos entrevistados conhecem alguém que realiza algum tipo de tratamento para doenças como diabetes e hipertensão. Dados do PEC mostram que dentre os usuários cadastrados na unidade, em 2022, 24% são hipertensos e 6% diabéticos. Após organizar as informações obtidas no diagnóstico situacional, nós identificamos os 4 maiores problemas presentes no território. A próxima etapa da metodologia foi a priorização dos problemas, onde elaboramos a matriz decisória. Convidamos os profissionais da unidade de saúde para uma apresentação dos dados encontrados. Foi um momento democrático de compartilhamento de ideias e um passo extremamente importante para a seleção do nosso problema de enfrentamento. Ao final, a problemática priorizada foi a diminuição da morbimortalidade relacionada a hipertensos e diabéticos.
Passamos então para a etapa de explicação do problema, onde elaboramos a matriz de atores sociais, a rede causal do problema e suas consequências. Depois de toda a análise do problema e identificação das lacunas do território, elaboramos o nosso plano de intervenção, contendo os nós críticos detectados e a matriz do plano de ação, com as atividades a serem realizadas. Fizemos uma apresentação para os profissionais da unidade, onde todas as ações foram avaliadas e pontos positivos e negativos foram levantados. Através dessa apresentação, foi possível observar o ânimo geral da equipe com o nosso projeto. Após a apresentação, demos início ao nosso plano de intervenção. O primeiro nó crítico identificado foi a falta de retorno dos pacientes no tratamento, e a primeira atividade proposta foi a busca ativa de faltosos através de ligações para os usuários. O objetivo desse contato com os usuários era convidá-los para atualizar seus exames na unidade e participar dos grupos de hiperdia de sua localidade. Recebemos uma planilha de controle dos pacientes com diabetes e hipertensão da unidade, para nos auxiliar no rastreio e captação dos mesmos. Com auxílio do ESUS-VS, conseguimos atualizar mais de 500 números de telefone e entramos em contato com vários usuários. Por muitos pacientes não conseguirem atender o telefone, nós criamos um grupo de transmissão no WhatsApp, onde realizamos os convites semanalmente. Mesmo diante das dificuldades, conseguimos obter resultados positivos, com muitos usuários confirmando sua ida na próxima ação do hiperdia, além de atingirmos nosso indicador, que era o alcance de pelo menos 10% da população cadastrada. A segunda ação do nosso primeiro nó crítico foi a confecção de um material de cunho educativo para distribuirmos na unidade, com o objetivo de aumentar o conhecimento da população sobre a prevenção e promoção da saúde em relação à hipertensão e diabetes. O material confeccionado conta com diversas informações sobre as comorbidades, além de um convite aos usuários para participarem das ações de hiperdia, com o endereço de onde ocorrem as reuniões de cada equipe e o horário. Fizemos a entrega dos panfletos na unidade e os profissionais de saúde gostaram muito. Infelizmente, por termos produzido o material com recurso próprio, não foi possível a impressão em grande escala. Para aumentar o número de pessoas atingidas, também o adaptamos para o formato de banner. Um deles foi fixado na recepção da unidade e o outro está sendo utilizado nas reuniões de hiperdia do território. Nosso segundo nó crítico foi a negligência da patologia em seu estado assintomático, gerado pela falta de conhecimento da população quanto à doença e suas graves consequências. A primeira atividade realizada foi a distribuição do material educativo na Feira Livre do bairro de Paú. A ação foi realizada em parceria com as agentes comunitárias de saúde da unidade, que se mostraram dispostas a ajudar em todo momento. O objetivo da ação era aumentar o conhecimento da população a respeito das comorbidades em questão, para que eles sejam capazes de identificar os sinais e sintomas das doenças e procurar ajuda. Tivemos uma receptividade muito boa da população, que nos escutavam com atenção, pegavam um panfleto e falavam que iriam comparecer em uma próxima ação do hiperdia. A segunda ação foi a realização de atividades educativas nas ações do hiperdia. Elaboramos uma dinâmica chamada Efeitos da Hipertensão e da Diabetes no Corpo Humano, com o objetivo de mostrar aos usuários as principais complicações da hipertensão e diabetes e os órgãos mais afetados. Os usuários se mostraram animados com a dinâmica, participaram bem, fazendo comentários e tirando dúvidas ao longo de todo o processo, que foram prontamente respondidas pelos membros do grupo e pela equipe de profissionais da unidade. Também elaboramos mais duas dinâmicas, mitos e verdades sobre a hipertensão e diabetes e o bingo da hipertensão e diabetes. Eles foram disponibilizados aos profissionais de saúde da unidade para serem aplicados nas ações do hiperdia. A terceira atividade executada foi a realização de eventos extramuro nas escolas do território, com o objetivo de conscientizar as crianças, desde o início de suas vidas, quanto à importância da adoção de hábitos saudáveis e incentivá-las a serem disseminadores de conhecimento para seus responsáveis. Aplicamos uma atividade que consiste em uma pirâmide alimentar, contendo diversos alimentos que devemos consumir em excesso, moderadamente ou evitar. A todo momento, as crianças participaram e compartilharam seus conhecimentos com a gente. Aprender brincando é muito mais legal, né? Tivemos o acompanhamento das enfermeiras da equipe 3 da unidade de Paú durante a atividade. Também foi realizada a medição de peso e altura das crianças para o cálculo do IMC. A quarta e última atividade realizada foi a confecção de material audiovisual com informações gerais sobre as comorbidades. Olá! Você sabe o que é diabetes mellitus e hipertensão arterial? Meu nome é Ana e eu sou enfermeira da Unidade de Saúde de Paú. Vem comigo que eu te conto! O vídeo aborda pontos como sintomas dessas doenças, fatores de risco, prevenção, diagnóstico, complicações, dicas de mudança de hábitos de vida e monitoramento das comorbidades. Ao final do vídeo, mostramos algumas ações do hiperdia e as atividades que são realizadas, convidando os usuários a participarem. Nosso muito obrigada a todos os profissionais de saúde da unidade, que sempre se mostraram muito solícitos e engajados no projeto. Por fim, acreditamos que contribuímos de forma positiva para a unidade de saúde de Paú e para os usuários do território, disponibilizando materiais que poderão ser utilizados continuamente pelos profissionais da unidade. Obrigada a todos! Olá,
Bem-vindos à apresentação do nosso projeto aplicativo. Nossa equipe é composta por Elis Maria, médica veterinária, Ícaro Dias, biólogo, Wesley Oliveira, enfermeiro e Gabriela Petri, nossa supervisora e cirurgiã dentista. Nós somos residentes de saúde coletiva atuando na região metropolitana, e o nosso projeto aplicativo foi intitulado Sífilis Adquirida, um problema multifatorial no território de Barra Mares. Iniciamos a nossa trajetória na Unidade de Estratégia da Saúde da Família em Barra Mares, um bairro da região 5 do município de Vila Velha, no Espírito Santo. Durante o diagnóstico situacional, nos deparamos com um território que carrega um histórico de invasões e ocupação desordenada, em constante expansão, com grande fluxo migratório de pessoas vindo do interior ou de outros estados que buscam melhores condições de vida e de trabalho. Devido a esse crescimento desordenado e a uma série de fatores socioeconômicos, Barra Mares apresenta muitas vulnerabilidades, incluindo aquelas que alcançam a saúde da população. Um exemplo é a circulação e persistência de doenças no território, como as doenças sexualmente transmissíveis. Pensando em intervir nesse problema e a partir da coleta de dados feitos durante o diagnóstico, escolhemos a sífilis adquirida como tema do nosso projeto aplicativo. Para iniciar a nossa caminhada, precisávamos eleger 2 nós críticos que seriam os alvos do nosso plano de ação. O primeiro identificado foi a falha no cuidado longitudinal do paciente com sífilis adquirida, ou seja, desde o seu atendimento na recepção até a conclusão de seu tratamento, incluindo a notificação dos casos no sistema de informação. O segundo nó crítico identificado foi a falta de informação da população sobre a doença. No eixo falha no cuidado longitudinal do paciente com sífilis adquirida, planejamos a nossa primeira ação intitulada Capacitação de Equipe Multiplicadora sobre a sífilis adquirida na USF Barra Mares. Essa ação, em parceria com a Referência Técnica da Sífilis no município, buscou capacitar profissionais da USF sobre pontos críticos como o fluxo correto de atendimento do paciente e reforçar sobre a necessidade da notificação de casos, já que a subnotificação apareceu para nós como um problema gritante em Barra Mares. Capacitados, esses profissionais seriam depois multiplicadores dessas informações para outras equipes e novos funcionários da USF. Nossa primeira ação foi um momento muito bacana de trocas, aprendizado, discussão de casos clínicos e a criação de um produto que consideramos muito importante, o fluxograma de atendimento da sífilis adquirida. Esse fluxograma, depois de delineado na ação, foi montado por nós, residentes, impresso e distribuído em todas as salas, ficando como um produto para a unidade. No eixo falta de informação da população sobre a sífilis adquirida, confeccionamos slides, folders e maquete educativa, e desenvolvemos ações de educação em saúde na própria USF. A primeira ação, em parceria com uma equipe de saúde da família, aconteceu durante o momento do planejamento familiar. A segunda ação, também em conjunto com uma equipe, foi feita com pacientes durante o hiperdia, e a terceira em um evento num sábado promovido para o Novembro Azul. Em todos esses momentos, ofertamos para a população informações sobre a sífilis adquirida, seu modo de transmissão, como se prevenir e, o mais importante, orientações sobre e a realização de testes rápidos. Esse ponto, para nós, foi uma grata surpresa, com a grande maioria se interessando em realizar a testagem. Ainda nas ações de educação e saúde, em parceria com outros profissionais da USF Barra Mares, palestramos para turmas de pré-adolescentes e adolescentes, alcançando mais de 100 estudantes, com slides educativos e um bate-papo sobre as principais doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a sífilis. Por fim, também apresentamos nosso projeto aplicativo para a coordenação da vigilância epidemiológica, para a coordenação da atenção primária e para a coordenação do Centro de Testagem e Aconselhamento em IST, HIV e AIDS. Como reconhecimento do nosso trabalho pelo município, fomos convidados pela coordenadora da APS para apresentar o nosso projeto aplicativo e o fluxograma da sífilis adquirida em uma unidade de saúde vizinha ao território da USF Barra Mares, a USF de Terra Vermelha. Lá, podemos dividir com alguns profissionais a nossa experiência na construção do projeto, do fluxo e partilhar conhecimentos sobre a situação da doença no território. Apesar dos desafios e limitações e de estarmos distantes da eliminação da sífilis não só em Barra Mares, mas em todo o país, sentimos que o nosso projeto aplicativo deixou uma semente em cada pessoa, paciente e profissional alcançado. Obrigado a todos pela atenção.
Olá, pessoal! Hoje traremos os resultados do nosso projeto aplicativo intitulado Informar para Combater Planalto Serrano sem sífilis. Ao chegarmos no território, fomos alocadas na UBSF de Planalto Serrano A, localizada no bairro Planalto Serrano, na Serra. Ele é dividido em 3 blocos e a unidade fica responsável por atender os blocos A e C por meio de 4 equipes de saúde da família. Durante os últimos 30 anos houve um grande desenvolvimento local, mas a população ainda sofre com alguns desafios a nível de saúde, estrutura e segurança. Após muitas discussões sobre esses desafios, elencamos os 12 principais problemas visualizados e os aplicamos na matriz decisória, onde chegamos ao principal a ser trabalhado pela equipe, o alto número de casos de sífilis adquirida no território. Apesar de nos últimos anos haver um aumento da sífilis como um todo, incluindo sífilis em gestante e congênita, foi escolhido trabalhar com foco na sífilis adquirida, pois assim seria possível abranger a maioria das possíveis causas básicas da doença e, consequentemente, também impactar no número de casos em gestantes e congênita. A partir disso, estabelecemos 3 nós críticos, sendo eles: a desinformação da população sobre a doença e sua potencial gravidade, a falta de aceitação e cumprimento dos protocolos institucionais de tratamento de sífilis e a falta de fluxo de testagem de IST na unidade de saúde. Agora vamos ao compilado dos nossos resultados. Quanto à disponibilização de materiais gráficos para a população em pontos estratégicos no território com informações sobre as IST, foi possível dispor de cartazes no mural da unidade e realizar a construção de mural da sífilis com decoração temática no mês de conscientização da doença, outubro, e que posteriormente foi aproveitado pela equipe da unidade para uma ação relativa ao Outubro Rosa. Além disso, também conseguimos dispor cartazes no mural do Centro de Juventudes de Planalto Serrano e no CRAS. Foi realizada a construção de folder para a população com informações básicas sobre a doença e feitos kits contendo folder em preto e branco com preservativos externos que foram entregues nas ações realizadas na unidade, no CRAS e no CMJ. Foram realizadas palestras quanto aos mitos e desinformações sobre a sífilis. Uma delas foi a roda de conversa com os agentes de saúde sobre a doença, onde foram bastante participativos e interessados no tema, além de ação conjunta no CRAS para gestantes com apoio da enfermeira da unidade de saúde. O CMJ também foi palco de ação em educação em saúde com os adolescentes maiores de 13 anos. A proposta de realização de ações de testagens dentro e fora da unidade de saúde foi realizada, uma delas no evento de capacitação em hepatites virais para profissionais de serviços de beleza e também no Novembro Azul, sendo que na semana deste último não havia testes rápidos de sífilis, mas realizou-se a testagem de HIV e hepatites B e C. No CMJ também foi feita a testagem com os adolescentes entre 14 e 17 anos que estivessem com autorização escrita do responsável legal. Essa autorização já havia sido enviada previamente para que os responsáveis pudessem liberar a testagem no dia da ação. Nós também trabalhamos na construção de um informe de saúde da sífilis para a população, trazendo tópicos básicos para entendimento a respeito da doença e usamos esse material de base para conversar com os ACS também. Além disso, com apoio da equipe de vigilância e APS da Secretaria de Saúde da Serra, trabalhamos na construção conjunta do boletim epidemiológico da sífilis e este foi apresentado na sala de situação de sífilis com a participação de diferentes atores. Também foi realizada a organização do fluxo de atendimento às IST, com foco maior na sífilis em parceria com as enfermeiras da UBSF e impressos em parceria com a Secretaria de Saúde. Desse modo, ficou estabelecido o documento oficial do fluxo para os profissionais da UBSF, como disposto nesta imagem, e o fluxo para os usuários. A partir disso, fizemos o treinamento da equipe quanto aos fluxos, recepção, ACS, técnicos, com a participação da RT de sífilis na Serra, junto à referência técnica das IST na APS, dando apoio no treinamento dos técnicos de enfermagem quanto ao tratamento adequado da doença. Disponibilizamos os fluxos dentro da UBSF nos consultórios e a população via QR Code disposto na unidade e nos materiais educativos construídos. Uma outra atividade realizada foi o levantamento da taxa de adesão ao tratamento dos pacientes com base na planilha construída e monitorada periodicamente pela farmacêutica. Em setembro de 2024, a taxa de adesão estava em 83,87% e antes disso, já havia sido feita a orientação quanto ao uso associado
uso de lidocaína no tratamento para alívio das dores, e dessa forma, esse número já poderia estar sendo positivamente afetado pela capacitação. Após a aplicação das demais atividades do projeto, foi notado também um aumento na taxa de adesão para 85,71%. Duas atividades, no entanto, não foram aplicadas. Uma delas foi a proposta da criação de comunidade online para transmitir as informações de educação para sífilis à população, pois conforme havia sido orientado pela Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, seria necessário incorporar o termo de consentimento livre e esclarecido para a participação no grupo online. Infelizmente, considerando o tempo que levaria para coletarmos as assinaturas e de fato darmos andamento ao grupo, somado ao momento de eleições municipais e a possibilidade da atividade ser erroneamente associada a algum candidato, já que estaria vinculada à prefeitura local e não à unidade de saúde, a ação não foi iniciada. A outra proposta não concretizada foi a formação com os profissionais notificadores em relação ao preenchimento da ficha de notificação de sífilis, pela falta de acesso das residentes à ficha de notificação da doença no SUS-VS e por questões éticas que envolvem processos de trabalho que ainda estão em organização. Assim, enfrentamos alguns desafios no percurso da aplicação do nosso projeto aplicativo, como necessidade de recursos, horário protegido dos profissionais para a realização das atividades em que eles precisavam participar, adesão da comunidade às ações propostas, limitação de acesso ao sistema de informação SUS-VS. Mas não poderíamos deixar de agradecer pelo apoio a quem fez parte dessa caminhada conosco, a Secretaria de Saúde Municipal da Serra, em especial a Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde, o Centro de Aconselhamento e Testagem, Serviço de Assistência Especializada CMJ-CRAS, todos os profissionais da UBSF Planalto Serrano Bloco A, a liderança comunitária de Planalto A e a nossa querida supervisora da residência em saúde coletiva na Serra, Gabriela Lima, QR Code para acesso aos materiais que construímos. Muito obrigada!